Dentro do compras, dentro da célula de suprimentos, a gente perdeu a questão do histórico. A gente perdeu um planejamento estratégico que nós tínhamos para trabalhar com relação ao que a gente já fazia como trabalho. Vieram novas expectativas, né? Na verdade, a gente atendeu uma demanda que não era comum dentro do hospital. Então, tivemos que enfrentar um grande desafio que atender uma demanda que a gente não imaginava que poderia acontecer dessa forma, assim, tão abruptamente. Tivemos grandes crises no hospital com relação ao abastecimento, mas igual a essa a gente nunca tinha imaginado que poderia acontecer. Imagina que mundialmente as empresas e pessoas correram atrás dos EPIs. Então esses EPIs para um hospital são de suma importância para a segurança do funcionário e do colaborador, da pessoa que atende, que está na linha de frente das pessoas, né? Do atendimento. E eles faltaram no mercado, então nós não tínhamos como comprar. Tínhamos recurso disponível, mas não tínhamos como comprar. Então isso nos assustou. Imaginar que a gente teria o funcionário para atender, o paciente para atender, mas não ter o material disponível para atender o paciente. Então isso foi assustador. Nós temos uma ferramenta que é administrativa, usamos todas elas possíveis para buscar no mercado a possibilidade de atendimento, se engajar mesmo dia a dia, para que a gente conseguisse localizar esses fornecedores e esses estoques disponíveis e para tentar suprir a necessidade de consumo do hospital. Na verdade, todos os hospitais, né, que a gente administra para a FAMESP. Em específico, o estadual, que é a linha de frente do Covid da FAMESP, né? A gente estudou e tentou fazer da melhor forma possível, desde que foi apresentado o Covid mundialmente, e nós começamos a fazer as reuniões de planejamento estratégico. A gente buscou ferramentas para não perder a linha. A grande preocupação que a gente tinha, na parte administrativa, era não prejudicar o hospital financeiramente e, no mesmo passo, atender a demanda do hospital. Vou explicar por quê. Materiais que antigamente pagávamos muito pouco, o custo muito pequeno, aumentaram até 7.000% tiveram de acréscimo. Então, além da preocupação de atender a demanda, tinha a preocupação de não prejudicar financeiramente o hospital, transformar o hospital numa instituição financeiramente inviável. Complicar a situação do hospital ao ponto de a secretaria não entender que fosse uma administração idônea, correta e viável para a saúde do Estado de São Paulo. Então essa foi a grande preocupação, e é isso que eu levo hoje, de ter esse ensinamento, assim, de pôr na balança o que a gente poderia fazer de melhor para não prejudicar o hospital, tanto com relação à assistência, e também continuar sendo uma opção viável e importante na saúde do Estado de São Paulo. Assim como todo cidadão, acho que imaginou, aconteceu, a gente também se assustou. Eu tenho uma filha de 3 anos e 9 meses, então a gente se preocupou com ela. Os pais nossos são vivos e meu pai tem comorbidade, meu pai é diabético, hipertenso, então eu tinha uma preocupação muito grande. Eu fiquei algum tempo sem visitar a família. Minha filha também na escola, a escola deixou de funcionar. Então a gente não sabia como ia funcionar isso. A minha esposa é enfermeira, então ela trabalhava à noite e eu de dia, para que a gente não precisasse levar a nossa filha na casa dos pais e ter a possibilidade de contaminá-los, porque a gente trabalha dentro de uma unidade hospitalar de frente com o Covid. Então isso abalou a gente no dia a dia, mas a gente sabia que tinha que enfrentar isso e a gente continua enfrentando. Só que hoje com muito mais serenidade, eu acho. No começo foi assustador, foi difícil, mas a gente entendeu que a gente tem ferramentas. Então a gente procura se
policiar no dia a dia, entender que tem ensinamentos hoje que a gente já deveria ter há muito tempo, independente do Covid, que é não levar as coisas que a gente pode colocar na rua, se expor na rua e não levar para casa, independente de qualquer coisa. Então esse é o ensinamento maior hoje. Na verdade, o hospital como um todo, eu costumo brincar que lá em 2003, quando eu entrei a trabalhar no hospital, e eu vi esse hospital sendo construído antes, e eu passava aqui com esse esqueleto aqui, eu falava, pô, esse é um lugar que eu gostaria de trabalhar. Então, eu gostei, sempre quis trabalhar aqui. Então, eu gosto muito do que eu faço, e eu gostaria de agradecer, na verdade, a diretoria nova, essa diretoria que se engajou em trabalhar o melhor possível para fazer esse hospital funcionar. Então, eu atendo hoje todas as unidades da FAMESP, compro o melhor possível para todas elas, mas eu tenho um carinho especial pelo estadual. Então, eu gostaria de agradecer ao estadual pelo que ele é hoje. É muito grande pela amizade, né? Os grandes amigos que eu tenho, a minha família. Então, assim, um grande abraço que eu queria dar aos meus amigos mesmo, o pessoal que a gente está distante, por uma questão de proteção. E essa é a reunião que eu gostaria de ter de novo. Meus amigos, é o grande abraço que está contido aí, que eu preciso retornar tão logo possível.
Dentro do compras, dentro da célula de suprimentos, a gente perdeu a questão do histórico. A gente perdeu um planejamento estratégico que nós tínhamos para trabalhar com relação ao que a gente já fazia como trabalho. Vieram novas expectativas, né? Na verdade, a gente atendeu uma demanda que não era comum dentro do hospital. Então tivemos que enfrentar um grande desafio que atender uma demanda que a gente não imaginava que poderia acontecer dessa forma, assim, tão abruptamente. Tivemos grandes crises no hospital com relação ao abastecimento, mas igual a essa a gente nunca tinha imaginado que poderia acontecer. Imagina que mundialmente as empresas e pessoas correram atrás dos EPIs. Então esses EPIs para um hospital são de suma importância para a segurança do funcionário e do colaborador, da pessoa que atende, que está na linha de frente das pessoas, né? do atendimento. E eles faltaram no mercado, então nós não tínhamos como comprar. Tínhamos recurso disponível, mas não tínhamos como comprar. Então isso nos assustou. Imaginar que a gente teria o funcionário para atender, o paciente para atender, mas não ter o material disponível para atender o paciente. Então isso foi assustador. Nós temos uma ferramenta que é administrativa, usamos todas elas possíveis para buscar no mercado a possibilidade de atendimento, se engajar mesmo dia a dia, para que a gente conseguisse localizar esses fornecedores e esses estoques disponíveis e para tentar suprir a necessidade de consumo do hospital. Na verdade, todos os hospitais, né, que a gente administra para a FAMESP. Em específico o estadual, que é a linha de frente do Covid da FAMESP, né? A gente estudou e tentou fazer da melhor forma possível, desde que foi apresentado o Covid mundialmente, e nós começamos a fazer as reuniões de planejamento estratégico, a gente buscou ferramentas para não perder a linha. A grande preocupação que a gente tinha, na parte administrativa, era não prejudicar o hospital financeiramente e, ao mesmo passo, atender a demanda do hospital. Vou explicar por quê. Materiais que antigamente pagávamos muito pouco, o custo muito pequeno, aumentaram até 7.000% de aumento, tiveram de acréscimo. Então, além da preocupação de atender a demanda, tinha a preocupação de não prejudicar financeiramente o hospital, transformar o hospital numa instituição financeiramente inviável. Complicar a situação do hospital ao ponto de a secretaria não entender que fosse uma administração idônea, correta e viável para a saúde do Estado de São Paulo. Então essa foi a grande preocupação, e é isso que eu levo hoje, de ter esse ensinamento, assim, de pôr na balança o que a gente poderia fazer de melhor para não prejudicar o hospital, tanto com relação à assistência, e também ele continuar sendo uma opção viável e importante na saúde do Estado de São Paulo. Assim como todo cidadão, acho que imaginou, aconteceu, a gente também se assustou. Eu tenho uma filha de 3 anos e 9 meses, então a gente se preocupou com ela. Os pais nossos são vivos e meu pai tem comorbidade, meu pai é diabético, hipertenso, então eu tinha uma preocupação muito grande. Eu fiquei algum tempo sem visitar a família, minha filha também na escola, a escola deixou de funcionar, então a gente não sabia como ia funcionar isso.
A minha esposa é enfermeira, então ela trabalhava à noite e eu de dia, para que a gente não precisasse levar a nossa filha na casa dos pais e ter a possibilidade de contaminá-los, porque a gente trabalha dentro de uma unidade hospitalar de frente com o Covid. Então isso abalou a gente no dia a dia, mas a gente sabia que tinha que enfrentar isso e a gente continua enfrentando, só que hoje com muito mais serenidade, eu acho. No começo foi assustador, foi difícil, mas a gente entendeu que a gente tem ferramentas. Então a gente procura se policiar no dia a dia, entender que tem ensinamentos hoje que a gente já deveria ter há muito tempo, independente do Covid, que é não levar as coisas que a gente pode colocar na rua, se expor na rua e não levar para casa, independente de qualquer coisa. Então esse é o ensinamento maior hoje. Na verdade, o hospital como um todo, eu costumo brincar que lá em 2003, quando eu entrei a trabalhar no hospital, e eu vi esse hospital sendo construído antes, e eu passava aqui com esse esqueleto aqui, eu falava, pô, esse é um lugar que eu gostaria de trabalhar. Então, eu gostei, sempre quis trabalhar aqui. Então, eu gosto muito do que eu faço, e eu gostaria de agradecer, na verdade, a diretoria nova, essa diretoria que se engajou em trabalhar com o melhor possível para fazer esse hospital funcionar. Então eu atendo hoje todas as unidades da FAMESP, compro o melhor possível para todas elas, mas eu tenho um carinho especial pelo estadual. Então eu gostaria de agradecer ao estadual pelo que ele é hoje. Muito grande pela amizade, né? Os grandes amigos que eu tenho, a minha família. Então, assim, um grande abraço que eu queria dar aos meus amigos mesmo, o pessoal que a gente está distante, por uma questão de proteção. E essa é a reunião que eu gostaria de ter de novo. Meus amigos, é o grande abraço que está contido aí, que eu preciso retornar tão logo possível.